Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia, aquele momento onde você para assistir um filme, acessar as questões inconscientes e ainda viver curas profundas. É incrível, né? Pois é. Antes de eu começar a análise, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, compartilha. Essa é a forma de você me dizer que esse quadro ele é importante para você que está te auxiliando. Então já compartilhe com outras mulheres para acessar todas essas informações, porque mulher curada é mundo curado. É isso que eu acredito. Então essa semana eu escolhi um filme que a princípio ele parece simples, mas ali dentro daquele filme tem assim, ó, chaves de ouro para nós, sabe? Para que a gente possa reavaliar tudo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. O nome do filme é Nossos Tempos. É isso mesmo. Será que nós estamos vivendo em um tempo bom? Será que existe um outro tempo? Se os nossos ancestrais pudessem sentar para a gente para tomar um café, o que ela diria para nós? Pois é. Então a Nora é a nossa ancestral que veio passear em 2025. E óbvio, claro, Nora não quer voltar, não é verdade? Então vamos lá. A Nora, ela é uma inspiração para outras mulheres, porque mesmo lá em 1966, ela já era uma mulher à frente do seu tempo. Ela já era uma mulher que estava o quê? Trabalhando, já era uma doutora, uma cientista, mas vivia as limitações da época, porque antigamente as mulheres eram apenas coadjuvantes dos teus maridos. As mulheres não tinham direitos e nem voz como tem hoje. Mas será que as mulheres se tornaram mais felizes por isso? Será? Então, Nora é uma professora, ela é cientista, ela é uma mulher extremamente inteligente, tá? Ela é uma mulher à frente do seu tempo, como eu te disse, ela dedica a carreira, ela já em 1966, onde a mulher era a que cuidava, a que tinha que ter filhos, né? Que era aqueles padrões, não que hoje não tenha essas mesmas pressões, ainda tem, mas bem menos do que era em 66, tá? Então ela fala, eu não terei filhos, eu vou me dedicar a uma vida, eu vou me dedicar ao trabalho. É interessante, né? Porque ela fala em determinado momento do filme que precisa casar para quê? Para ter intimidade, para ter sexo. A hora que ela conversa ali com a sobrinha neta dela, né? Então, inclusive, ela casa para ter intimidade. E o esposo dela, o Hector, para a época dele, para o tempo dele, ele é um homem mente aberta, ele é qualquer coisa menos machista. Ele é parceiro dela, os dois trabalham juntos, os dois têm um projeto juntos, os dois têm sonhos em comum, ok? Então ela é uma mulher em 66 extremamente feliz. Ela tem o papel dela, vírgula, né? Porque aquele cientista fala para ela, eu estive com o Kennedy, né, com o presidente, e sabe qual é o sucesso do casamento deles? É porque cada um sabe o seu lugar, né? Estava dizendo para ela que ela não sabia o lugar dela porque ela não tinha direito a ter voz naquela reunião de homens, de mundo masculino. O feminino no mundo masculino, ele não tem lugar até hoje. Aliás, as mulheres estão se tornando cada vez mais masculinas, por quê? Para se adaptar em um mundo masculino. Ai, meu Deus. Então, ela trabalha e tudo, mas todos os créditos não são dela. Ela é uma mera coadjuvante na vida do marido. Então, ele leva os créditos pelo trabalho, ele que tem voz. Ela, bem no início do filme, ela vai ali, que ela quer uma informação, ela quer pegar um laudo, uma coisa assim, e eles falam que ela não pode pegar, só o marido dela pode pegar e fazer esse pedido. Ela não tem direito a ter uma secretária, entende? Ela já tá pegando boi, ela tem direito a ser professora, tá? Então ela fica nesse lugar de coadjuvante do marido, sabe? O segredo do sucesso é cada um saber o seu papel, é isso que o cientista fala para ela. Então ela fala assim, ela é assistente, tá? Não é secretária. Ela é assistente do marido, apesar de ela ser o cérebro, dela ter a inteligência, dela ter a capacidade, ela é colocada como a assistente dele, como a coadjuvante. E tem uma cena, quando eles chegam do trabalho, e ele senta
está lá lendo o jornal e ela cozinhando, uma parede no meio dos dois, né? Tipo assim, cada um no seu lugar, ele sentado, um rei, né? Esperando ela de salto alto, fazendo o jantar para servi-lo. Entende? E eu não estou falando nem que está certo nem que está errado, eu estou dizendo para você como era antigamente. E aí eu separei aqui umas pesquisas para vocês maravilhosas que me seguem. A mulher passou a ter direito ao divórcio só em 1977. Isso é 48 anos atrás. E esse filme ainda é mais antigo do que isso. Ela está em 1966. Na época da Nora, ela não tinha direito ao divórcio, independente do quão abusivo o marido era, o quanto o marido batia, agredia, era obrigada. Ela era uma propriedade do marido. Ah, que loucura! Hoje, meu Deus, como assim? Pois é, verdade, gente. A mulher em 62, só em 1962, 4 anos antes desse filme, a mulher passa a ter direito de trabalhar sem autorização do marido. Ou seja, a Nora é uma mulher extremamente à frente do seu tempo, tá? Ela já trabalha. Então, em 1962, a mulher era propriedade do marido e o marido tinha que dar uma carta autorizando a mulher a trabalhar. Também, só em 62, mulher pôde ter conta no banco, porque mulher não tinha dinheiro, mulher não tinha autonomia. Então, para abrir uma conta, o marido tinha que ir até o banco e assinar que a mulher podia ter, mas era controlada pelo marido. Gente, eu tô falando de 62, eu tô falando de poucos anos atrás, 63 anos atrás, da época da nossa mãe. Imagina a história da nossa avó, imagina a história da nossa tataravó, entende? Então, há muito pouco tempo, a mulher não tinha direito a nem abrir a boca, minha filha. Se ela falasse fora do tempo, fora do lugar, ela era o quê? Silenciada, amordaçada. Ela não tinha direito a trabalhar, a administrar o seu próprio dinheiro. Que próprio dinheiro ela não tinha, ok? Só após 1970 que realmente o estupro foi considerado um crime, porque antigamente tinha a lei, mas até hoje ela não é cumprida, até hoje as mulheres têm vergonha, sabe? É culpa da mulher, ok? Então só em 2023, 2 anos atrás, é que definiram em formato de lei que nós trabalhamos na mesma função que um homem e recebemos como um homem, porque afinal de contas, o feminino é inferior. O feminino engravida, o feminino tem filhos. Então você vai entendendo por que as mulheres hoje em dia todas estão com essa raiva do masculino, com essa raiva dos homens, esses homens machistas, esses homens, sabe, que engoliram a gente, a nossa voz, que nos, sabe? Mas na verdade, nós carregamos todas as dores das nossas ancestrais, da nossa mãe, da nossa avó. Então, quando a Nora e o Hector chegam em 2025, onde uma mulher pode subir num palco e colocar a sua voz no mundo, colocar as suas ideias no mundo, sem ser julgada, sem ser criticada, a mulher que agora pode ir num sex shopping, a mulher que agora decide, né, se ela faz sexo ou não antes ou depois do casamento, a sexualidade ela é livre. Mas será, a mulher não se tornou mais feliz por isso? Por que será? Então, quando a Nora, eu vou responder por que será, mas eu quero que você vá pensando. Então, quando a Nora chega em 2025, então imagina, hoje você pode trabalhar, você pode administrar o seu dinheiro, você tem voz, você tem escolha, você tem decisão, entende? E ela se encanta por tudo isso. A sexualidade é livre, é muito legal que ela fala assim, na minha época eu não podia ir nas festas sozinhas, sexo só com casamento. E aí o que acontece? A sobrinha neta dela diz para ela o seguinte, olha, os conceitos mudaram, né? O casamento agora é ultrapassado, o casamento agora é bobagem, sabe? Então a mulher está se perdendo com todas essas questões, é tudo muito novo, é como um adolescente que nunca foi numa festa, de repente ela vai na festa e ela descobre que é incrível a música, que é incrível, e aí ela fala, nossa, e agora o que eu faço?
Eu quero essa liberdade, eu quero essa sexualidade livre, eu quero experimentar antes de casar, eu quero, sabe? E a mulher está se perdendo de si mesma. Ela faz o que a Nora fez, entre o amor e o trabalho. Eu quero o trabalho, eu quero a minha liberdade, eu não quero nenhum homem me controlando, eu não quero nada disso. Só que nós chega lá na frente, como a Nora, e fala assim, o que eu fiz da minha vida? Eu não, tudo isso, porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse profissional que sacrifica o amor, que sacrifica o relacionamento, essa mulher que coloca o dinheiro acima de tudo, que coloca o trabalho acima de tudo, lá na frente ela vai ter um monte de conquistas, como a Norma teve, um monte de prêmios, mas um vazio imenso, uma angústia de não ter feito nada. Porque é assim que ela sente, poxa, eu fiz tanto, eu construí tanto, me disseram que se eu fosse a best seller forever, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Se eu tivesse uma casa, se eu tivesse uma mansão, se eu tivesse prêmio, se eu fosse reconhecida. A gente não precisa escolher entre o amor e o trabalho. Nós não precisamos ser a que lava, passa, cozinha, arruma, entrega o prato feito na mão do marido. Não, hoje nós temos voz, mas não é para gritar e para brigar. É para gestar e gerar um novo mundo com equilíbrio. É para encontrar um amor real. A gente não precisa ser um corrimão que todo mundo passa a mão. É isso mesmo, as mulheres estão se perdendo na sexualidade e estão dando que nem chuchu na serra. E estão deixando que os seus corpos se desvalorizem. As próprias mulheres estão se desvalorizando, estão se desrespeitando. Para que um homem quer casar se ele tem tudo aí à mão? Se ele tem tudo simples. Hoje a mulher pega um Uber ou o carro dela, vai na casa do homem, ela faz tudo, barba, cabelo e bigode com ele, ela leva o vinho, ela leva o queijo. Para que um homem quer assumir responsabilidade? Então, somos vítimas dos nossos tempos. Somos vítimas dessas novidades que antes não existiam. Somos vítimas dessa tal liberdade, onde nós fazemos escolhas, mas essas escolhas nos levam a lugar nenhum, a um lugar de angústia, a um lugar de dor, a um lugar de sofrimento. E o que a Nora faz no final do filme? Ela espera, né, os 30 anos, quando novamente a fenda se abre. Eu não sei se é fenda, né? Mas ela volta e diz, eu quero amor, eu quero ser amada, eu quero ser cuidada. Então nós estamos hoje nessa tal liberdade, nessas guerreiras empunhadas com as espadas, eu sou livre, eu dou para quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, eu me resolvo, eu me basto, esse papo militante, esse papo de mulher ferida, esse papo de mulher cheia de dor. Não, minha filha, eu já baixei minha espada e sim, eu quero ser amada, sim, eu quero compartilhar, sim, eu quero ter sucesso no trabalho, mas eu também não abro mão do meu casamento. Não vou aceitar qualquer coisa, porque hoje nós podemos nos separar, nós podemos recomeçar, nós temos o direito de divorciar, nós temos independência, mas nós estamos pegando tudo isso e fazendo o quê? Sendo prisioneiras da nossa dor. Sendo prisioneira dos nossos traumas, numa batalha, numa guerra descabida. Então, meus amores, esse filme ele é sensacional. Se você pudesse conversar com a sua ancestral, o que será que ela diria para você? Se você pudesse, né, realmente conversar com ela e compreender tudo que você tem hoje, tudo que você tem de oportunidades nas suas mãos, será que você ainda estaria repetindo velhos padrões? Eu creio que não. Então, assim, eu sei que eu me empolgo, né? É um tema que eu gosto muito, que me emociona muito, mas eu quero te convidar, baixa a espada. Você não tem que brigar, gritar, usar a sua fala para estar numa guerra. É possível você ter amor, desde que você possa se posicionar com sabedoria e não movida pela dor, não movida pela raiva, não movida pela mágoa. Não que em nenhum momento, tá, a Nora se mova assim. Porque a Nora chega aqui, ela fica assim tão encantada, tão perdida, mas na hora entre o amor e o trabalho, ela fala, eu escolho o trabalho, eu escolho a fama, eu escolho o sucesso, eu escolho a carreira. Eu não quero mais ser domesticada por um homem,
Mas o que ela faz lá na frente? Ela passa 30 anos sonhando em voltar para o amor. Então, que tal? E se nos curássemos e pudéssemos viver em equilíbrio? O que você acha? Me conta o que você achou desse filme, qual a parte que te tocou. Eu, sinceramente, eu fico maluca com aquela parte que ela tá ali cozinhando, gente, de salto alto. Eu falo, Jesus do Nazaré. Como assim cozinhando e cozinhando ainda de salto alto? Não, minha filha, vamos pôr uma sapatilha, vamos pôr um chinelinho, vamos pôr um tênis, vamos descer desse lugar de, sabe? Vamos ser felizes, vamos amar, vamos ser amadas. Se a gente tem liberdade de escolha, que seja escolhas de cura, tá bom?